Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é de filosofia e, como vocês sabem, a gente vem revisando tudo que a gente aprendeu no nosso livro, certo? Todas as questões que a gente trabalhou. Então, hoje, nós vamos trabalhar como a filosofia pode nos ajudar a descobrir várias soluções para os nossos problemas, várias soluções para as nossas dúvidas, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar com questionamento. Tia, não estou entendendo nada. Você vai entender. Olha, quando a gente para analisar sobre a filosofia, a gente já sabe que a gente consegue aprender muito com ela. Basicamente, tudo passa pela filosofia. Quando a gente faz uma pergunta, que a gente se questiona, para a gente obter esse conhecimento sobre a nossa dúvida, a gente passa pela filosofia. Então, a gente está filosofando, certo? Por exemplo, lembra que na aula passada eu fiz a pergunta: será que o Sol é maior que a Terra? E aí, eu tô fazendo o quê? Um questionamento. Eu tenho uma dúvida. E para eu obter esse conhecimento, eu preciso ir atrás, pesquisar. Então, filosofar é isso, é pensar, se questionar e buscar a resposta para aquela dúvida que a gente tem. Pois bem, há muito tempo atrás existiam grandes filósofos, como Sócrates, Platão, entre vários outros. Existiam muitos, tá? Titia só citou dois grandes, de muita importância. Mas eles faziam perguntas, sabe como? Por exemplo, o que é o mundo? Quem sou eu? Como eu decido o que é certo e o que é errado? Então foram com essas perguntas eles fazendo para si e para os outros que eles conseguiram mudar muita coisa e melhorar muita coisa aqui na nossa terra, certo? Então olha só. Nessa imagem que tem aqui, ó, tem um homem pensando. Vocês já pararam para pensar como foi que inventaram a roda? Por exemplo, da nossa bicicleta? Como foi que inventaram esse círculo? Como chegaram a isso? Pois bem, tem aqui, ó, na imagem. Uma vez eu vi um vídeo que parecia assim, uma pessoa com uma bicicleta, sendo que os pneus eram quadrados. Será que ia dar certo? Não, né? Quase não ia andar, quase não ia nem sair do lugar. Pois bem, alguém parou para pensar e decidiu. Será que não tem como ficar melhor? Será que tem como ficar de outro formato? Pois bem, com a pedra, que era quadrada, ele lapidou e formou ela em forma de círculo. E aí formou o círculo que a gente conhece. E utiliza para várias coisas, principalmente, ó, quando a gente está lá na moto, no carro para ele se mover, na bicicleta, certo? Então, são esses questionamentos assim, ó, que faz a gente aprender mais e mais. Aqui eu tenho uma outra imagem, ó, tá vendo? Vou colocar a minha câmera aqui para esse outro lado para vocês poderem ver melhor. Tá vendo, ó? Uma imagem aí, ó, de um filósofo pensando, se questionando sobre muita coisa. Sabia que quanto mais curioso a gente é, mais a gente aprende? Mas a curiosidade tem que ser para boas coisas, para o estudo, para as coisas do mundo que a gente precisa saber, o mundo dos insetos, entre outros, tá? Então, olha só. Aí eu quero assim, tia, a senhora falou que filosofia é quando a gente começa a filosofar, se perguntando, se questionando sobre várias coisas. Mas o que é que eu vou fazer na aula de hoje, hein? A aula de hoje vai se estender mais ainda, tá? Porque ela vai começar aqui, vai continuar com um adulto perto de você, tá? E depois a gente vai concluir lá na aula do Zoom. Tia, não entendi nada. Você vai entender. Olha só. Primeiro eu quero que vocês peguem uma folha de caderno, porque como ela tem as linhas, ela é perfeita para fazer isso. Vai dar pausa aqui, pega lá a folha e um lápis com borracha, tá? Caso você erre na hora de escrever. E aí, deu certo? Pegou? Pois bem. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma entrevista com alguém que esteja na nossa casa. Ah, filosofia não é isso? Perguntar e aprender? Pois bem, vamos filosofar, certo? Através de uma entrevista. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem uma folha e escrevam a palavra
filosofia, que está em negrito no centro. A gente já trabalhou o que é negrito, quando está destacado, certo? Na parte de baixo, você vai colocar a palavra entrevistado, ou se for uma mulher, entrevistada, por isso que tem esse A entre esse parênteses com os 2 pontinhos, certo? Aí lá você vai colocar o nome da pessoa que você entrevistou. Vai colocar idade, vai escrever, vocês aí agora vão escrevendo, tá? Escrevam aí idade. Depois, mais abaixo, na linha de baixo, vocês vão escrever curiosidade sobre o mundo, tá? E por último, resposta. Titia, não entendi. Vamos lá, titia Júlia, vamos supor que eu vou fazer essa entrevista. Eu vou pegar lá a minha mãe e vou colocar, né? Vou entrevistar minha mãe. Então, entrevistada, aí eu vou botar o nome dela. Lucilene Honório, tarará, tarará. A idade, vou colocar lá a idade da minha mãe. Curiosidade sobre o mundo. É a pergunta que eu vou fazer para minha mãe, por exemplo. Mamãe, qual é a sua maior curiosidade sobre o mundo? Aí mamãe vai dizer. Se caso for muito grande, eu vou dizer, mamãe, por gentileza, escreva aqui para mim. Aí a mamãe vai lá. Mamãe, e a resposta dessa curiosidade, a senhora sabe qual é? Se a mamãe souber, pede para ela escrever. Se ela não souber, você vai procurar junto com a mamãe uma solução para essa resposta aqui, tá? E isso aqui, a gente vai conversar sobre toda essa entrevista lá na aula do Zoom. Vocês vão dizer quem vocês entrevistaram, qual a curiosidade e tudo mais, ok? Então, vamos colocar em prática a nossa filosofia. Vamos filosofar, conhecer, saber das curiosidades e talvez, quem sabe, melhorar o mundo com as nossas dúvidas e com as nossas respostas. Porque quando bater aquela dúvida que você tiver aquela resposta, você pode mudar a vida de alguém, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, meus amores? Ó, um beijo e até a próxima. Bye!